Bom dia a todos. O som tá bom? Aí atrás também? Tudo bem com vocês? Que bom. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Jesus, quando esteve aqui entre nós, deixou bastante claro qual era o objetivo da nossa vinda, da nossa passagem pela encarnação nesse planeta. Não sei se vocês se lembram de um texto dele onde ele diz: no mundo passareis férias. Não é isso? Não lembram disso? Claro que ele não foi isso que ele disse, né? Ele diz: no mundo tereis tribulações. Quer dizer, este é um mundo próprio de tribulações, de dificuldades, que é o que nos propicia o aprendizado. Ainda estamos na fase de aprender mais pela dor do que pelo amor, né? Então, quando dizemos que estamos todos bem, não significa que não tenhamos problemas. Todos nós temos, alguns em maior grau, outros em menor grau. Bem, hoje nós vamos continuar o estudo do livro Desperte e Seja Feliz, da série psicológica de Joana de Ângeles. É um livro com uma linguagem um pouco não muito usual, que às vezes nos faz recorrer ao dicionário, mas com um conteúdo maravilhoso. E preparando a nossa palestra desta manhã, eu cheguei à conclusão que esse texto foi feito para mim, tá? E ainda comentei com a minha esposa e com meu filho. Com meu filho ainda comentei: esse texto foi feito para nós, né? E alguém me perguntou: mas você vai dizer isso lá no centro? Claro que eu vou dizer. Foi feito mesmo. Eu estava com um assunto a resolver, onde envolvia algumas pesquisas de dados que me foram fornecidos por e-mail, que eu ainda tinha que ir buscar esse e-mail. Outros dados constavam no WhatsApp, que eu também ia ter que fazer a pesquisa. E isso aí acabou me preocupando e eu ia deixando sempre para depois. E deixava para depois, e fazia uma coisa, fazia outra, ia fazer um joguinho no computador e ia deixando esse assunto para resolver mais tarde. Aí, a hora que eu li essa mensagem aqui, eu falei: não, é agora, não vou adiar mais não. E comecei a fazer o trabalho. Sabe quanto tempo eu levei para fazer o trabalho? 1 hora. Em 1 hora ele estava pronto. Eu sofri vários dias com aquele peso no ombro, com aquele negócio. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Acontece com alguém aqui? Eu acho que não, né? Bem, meus queridos, esse capítulo é o capítulo 24, que fala sobre a inteireza moral. Moral aqui num sentido muito amplo, no sentido espírita de moral, né? Nós temos no Livro dos Espíritos, o chamado livro terceiro, que fala só sobre moral, trata das leis morais. E o Kardec sugeriu aos espíritos fazer a divisão das leis morais em 10 leis e perguntou aos espíritos o que eles achavam dessa divisão para efeito didático. Ele falou assim: para mim, qualquer divisão que você fizer, tudo bem, desde que vocês se entendam, né? E começou a desenvolver, o Kardec desenvolver as questões no capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, sobre as leis morais. E é nesse sentido que Joana trata aqui de moralidade. Começa ela dizendo: a quase totalidade das criaturas humanas, diante dos desafios, invariavelmente posterga, ou seja, adia as soluções de profundidade, tomando decisões apressadas que não resolvem os problemas. Cada um vai internalizando aí para ver se isso lhe diz respeito, tá?
ou quando tentam equacionar os problemas, fazem-no de tal forma que dão surgimento a futuras dificuldades. Quer dizer, você não se emprega em profundidade no exame dos problemas. Quando vai organizar para tomar alguma atitude, você não o faz de maneira adequada e acaba não resolvendo, ou resolve ali de momento aquela situação, mas não em profundidade, e isso vai te causar problemas ainda maiores para o futuro. O fato decorre da ausência de inteireza moral, do receio de aprofundar o exame das causas que geram as aflições. Não acontece isso muito conosco? A gente tem receio de aprofundar o exame das causas que nos estão trazendo preocupações. E do medo de enfrentá-las com decisão firme. Não, agora eu vou pegar, vou fazer para resolver. A tibieza ou a fraqueza de caráter propõe trégua à situação perturbadora, diminuindo os efeitos danosos dos incidentes, sem ir ao encontro dos fatores que os desencadeiam. Vejam, nós raramente vamos ao encontro dos fatores que geraram aquela situação com que estamos nos defrontando naquele momento, dentro da chamada lei de causa e efeito, que a doutrina espírita estuda com tanta profundidade, né? Aquilo que está acontecendo com você, a situação diante da qual você se coloca naquele momento, tendo que resolver, aquilo é um efeito de alguma causa que aconteceu sabe-se lá quanto tempo antes. E nós raramente vamos estudar por que eu estou nessa situação. O que deu origem a isso? Acomodação por um lado. Como a gente se acomoda, não? Insegurança pessoal por outro. Por que nós temos insegurança? Porque nós não fomos buscar o conhecimento, buscar como resolver aquela situação, buscar a base de informações, de conhecimentos que já existem aí no mundo, sempre à nossa disposição, e dentro da doutrina espírita é um maná de informações que os espíritos colocam. A livraria está aí, nós estávamos comentando hoje que o presidente do centro que nós frequentávamos em Marília dizia para as pessoas: a hora que você tiver lido 60 livros espíritas, você pode dizer que você está estudando o espiritismo. E nós olhamos os livros que lá estão, com certeza tem mais de 500 títulos aí na livraria do centro para venda e na biblioteca para empréstimo. E nós não vamos em busca disso. Isso nos causa o quê? Insegurança. Pausa para meditação e para tomar uma aguinha. Insegurança pessoal. E somam-se inquietações que terminam por atropelar o ser mais tarde, dificultando-lhe a autorrealização, o discernimento, a harmonia. Quando nós não nos empregamos em examinar as causas das dificuldades, buscar conhecimentos que nos ajudem a resolvê-las e, quando necessário, buscar auxílio de terceiros mais capacitados do que nós, que nos ajudam a resolvê-las, seja da ordem de profissionais dos mais variados ramos de conhecimento, seja de pessoas que estão aí como voluntário, dispostas a dar uma palavra amiga sempre que necessitarmos, né? Então, dificultando a autorrealização, o discernimento e a harmonia.
Nós precisamos pensar que o universo trabalha, funciona em regime de plena ou total, plena harmonia universal. E nós fazemos parte do universo. Nós estamos no contexto dessa harmonia em que o universo funciona. E sempre que nós nos desarmonizamos em qualquer área que seja, nós entramos em conflito com essa grande harmonia universal. E isso nos faz mal. A astúcia substitui, então, a sabedoria, a esperteza, né? Eu sou esperto, né? O brasileiro tem muito disso aí, né? Eu vou dar um jeitinho, né? E isso aí substitui a sabedoria, porque a sabedoria manda que você, entrosado com essa grande harmonia universal, buscando os conhecimentos que estão disponíveis, faça um equacionamento adequado de todas essas dificuldades que são próprias do nosso atual estágio de desenvolvimento e de evolução. O improviso toma o lugar da programação adequada. Sempre estamos improvisando, em vez de programar tudo certinho. Diante de qualquer atividade, torna-se imprescindível, indispensável, né? A decisão consciente. Você tem que ter a consciência do que deve fazer e por que está fazendo e como está fazendo. Você tem que ter consciência disso. Portadora de amadurecimento, claro, se você consegue com o amadurecimento. Para isso estamos passando por essa fieira de encarnações num mundo típico desse nosso, que é um mundo chamado de provas e de expiações, que permite a identificação dos defeitos, e raramente queremos colocar os nossos defeitos à prova. Geralmente procuramos esquecê-los. Depois eu penso nisso. Depois eu penso nisso. Assim como a maneira mais eficaz de canalizá-los. E aqui a Joana de Ângeles abre um parênteses para examinar uma historinha lá da mitologia grega que está relacionada com esse assunto. Veja o que é a história que ela nos traz. Conta a mitologia grega que Sísifo, rei de Corinto, lembram dessa cidade, Corinto? Lá perto da Grécia. Tem as cartas de Paulo aos coríntios, que eram as pessoas que moravam na cidade de Corinto. Esse rei necessitava de águas, de nascentes para suas áridas terras. Aquela região é muito árida. Por meios inconsequentes, ele tomou conhecimento. Inconsequente é por meio não muito recomendáveis, né? Tomou conhecimento que Egina, filha de Asopo, deus das fontes, fora raptada por Zeus, que era o chefe dos deuses do Olimpo, né? Que a mantinha prisioneira. Rogando ajuda a Asopo para que as suas vinhas e terrenos, revelou-lhe o segredo que ele tinha conseguido por formas inconsequentes, né? Revelou o segredo a Zeus. Ganhando nascentes generosas. Zeus, quando ele contou isso, falou, tá bom, eu vou te dar nascentes... ele contou... rogando o rei lá de Corinto, ele rogou ajuda a Asopo, que era o deus das fontes, né? E contou esse caso aí, que o Zeus tinha raptado a filha que nós nos reportamos há pouco, né? Então ele revelou o segredo e Zeus deu para ele nascentes generosas. Toma lá da cá, né? Você vê naquela idade, naquela época já tinha.
porém desagradou a Zeus, que mandou a morte buscá-lo. Quando foi visitado pela mensageira do infortúnio, ele elogiou-a, decantando-lhe a beleza. Vocês já viram a figura da morte que todo mundo apresenta aí? É uma caveira, era geralmente com uma foice e tal. Ele falou, nossa, mas como a senhora é bonita, que beleza, que coisa maravilhosa. E pediu-lhe licença para colocar no seu pescoço um precioso colar. Veja que safado, né? A morte, enganada, permitiu-o. E Sísifo aplicou-lhe uma coleira, aprisionando-a. Por sua vez, Plutão, deus das almas e do inconsciente, da nossa forma, além da parte física, né, da matéria, irritou-se. E Marte, outro deus, deus do comércio e da guerra, irritaram-se os dois porque ninguém mais morria. E eles eram reis que tomavam conta dessa área, de gente que tinha morrido. Intercederam junto a Zeus, foram lá conversar com o chefão para que tomasse providências. Ele libertou a morte e mandou arrebatar a vida do infrator. Sentindo-se morrer, Sísifo pediu à esposa que lhe não sepultasse o corpo. Olha, não me sepulte. Quando eu morrer, eu estou sentindo que eu vou morrer. Quando foi levado a Zeus em espírito, não é? Arengou ou arrumou o estratagema de que necessitava voltar à terra por um dia para exigir as homenagens devidas ao seu corpo, que lhe não haviam sido atribuídas. Continuava com a malandragem, né? Zeus o permitiu. Olha, pode ir lá, não prestar as homenagens ao seu corpo, pode ir lá exigir isso. Aí, chegando ao lar, ele reassumiu o corpo. Veja como está dentro da linguagem espírita aqui, né? Reassumiu o corpo e fugiu em companhia da esposa. Um dia, porém, foi aprisionado por Hermes. Aparece quase que o Olimpo todo aqui nessa história, né? Aprisionado por Hermes, que o conduziu à morte. Levado à presença de Zeus, que o reconheceu, esse é aquele malandro. Este o penalizou com a punição de rolar uma pedra muito pesada, rochedo acima, a fim de colocá-la lá no ápice, no cume do rochedo. Sempre quando estava prestes a consegui-lo, a pedra lhe escapulia da mão e rolava montanha abaixo, exigindo-lhe repetir sem cessar o trabalho intérmino. Veja que isso aqui está mais ou menos associado a isso que Joana vinha conversando sobre a gente ir adiando as dificuldades ou arranjar estratagemas para resolver um pouquinho e deixa o resto para lá e tudo mais. Mas a Joana volta agora a falar sobre o assunto. O que deves fazer, ela falando para nós, realiza o bem. Realiza bem o que você deve fazer, a fim de lograres o êxito pleno. Nós temos que buscar êxito completo. A tarefa interrompida aguarda a conclusão. Nenhuma fadinha vai lá e pimba, né? A minha mulher diz que de vez em quando aparece uma fadinha lá na cozinha que limpa toda a vasilha que estava lá. A fadinha chama solto, né? Mas é muito raro isso, né? Então, a tarefa interrompida, ela aguarda a conclusão. Não adianta você adiar. Uma hora você vai ter que terminar. Ninguém se desobriga de uma ação gerando complicações futuras. A inteireza moral, está dentro desse contexto amplo das leis morais, orienta como se deve fazer o que lhe diz respeito, sem o concurso da dissimulação, que o Sísifo fez muitas vezes, né? Ou dos artifícios insensatos. A Deus ninguém engana. A natureza ninguém engana. A natureza é sábia.
O conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta. Quando você conhece o teu dever, você vai em busca da solução correta. O êxito, portanto, resulta das soluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próximo ou adiamentos para si mesmo. Okay? E agora a Joana, como ela faz em todos os capítulos, ela faz um fecho com os comentários dela sobre tudo que ela comentou a respeito. Muito bom esse livro, hein? Muito bom, bem organizado. Ela diz, há um conceito equivocado que trabalha em favor da transformação moral das criaturas e, por extensão, do mundo. Tá? O mundo só se corrige através da correção das criaturas. Como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Está lá num dos livros da codificação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu comparecimento semanal no centro espírita. É isso? Claro que não é assim, né? Ele diz, pela sua transformação moral, sentido amplo de moral, né? E a moral espírita está toda fundamentada no Evangelho de Jesus. E o objetivo maior da doutrina espírita é a transformação moral da humanidade, não é só dos espíritas, não, ou dos brasileiros, ou do hemisfério sul, ou norte, oriente, ocidente, é do mundo todo, através das transformações das criaturas. Então há um conceito equivocado em favor dessa transformação, a golpes de violência. Isso é um conceito equivocado, que você vai transformar a golpes de violência, de policiamento e punição dos erros. É claro que você não vai deixar um erro impune, mas não é essa a solução para resolver os problemas da transformação moral. Assim como através de atitudes severas em relação aos delinquentes, aos viciados, aos ignorantes. Alguém que não examine isso aqui, a conclusão da Joana em profundidade, pode achar que ela está dizendo que não se deve punir quem comete erros. Não, para que botar o cara na cadeia? Vai deixar ele lá não sei quantos anos, longe da família. Não é essa a sua... É claro, você não pode ir para os excessos, para os extremos. Então ela diz o seguinte, enquanto viger essa conduta, de só ir atrás de castigar e de consertar o que está errado, menos provável se tornará a conquista dos valores éticos pela sociedade e da plenificação íntima dos indivíduos. A repressão trabalha contra a ordem, o equilíbrio e o progresso. É fomentadora da dissimulação, do suborno, da indignidade disfarçada de virtude, quando você busca só a análise, o julgamento e a punição, né? E através da repressão. Olha a solução que ela dá aqui, ó. Somente a educação. Somente a educação consegue libertar o ser por fundamentar-se no conhecimento e no dever para com a vida, a sociedade e o próprio cidadão. E isso já vem de quanto tempo, hein? Desde o Império, antes do Império, entra a República, sai governante, entra governante, e sai outro, e entra outro, e o problema da questão da educação está sempre deixando de lado, né? E acaba-se tendo que agir pela repressão. E você acaba não tendo meios para reprimir tanta gente que se dedica ao crime. A doença solicita o quê? Medicação. E a ignorância exige esclarecimento.
Evangelho de João 8:32. Vê como é que João diz que a gente conseguirá a nossa libertação. Como é que nós conseguiremos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O crime e os vícios são a enfermidade da alma, como bem nos explica a doutrina espírita, que devem ser tratados na sua origem, buscar a causa, e não apenas punidos os seus efeitos. Tá? Sempre equilíbrio. Você não vai deixar um criminoso na rua. Mas pune aqui, mas vai buscar. Onde foi que isso começou? Por que ele agiu dessa forma? A sociedade tem que ver isso. Alguma coisa está errada na sociedade que fez aquele indivíduo se distorcer tanto assim. E tem que buscar a solução. A solução pertence à sociedade, é dever da sociedade. Por isso mesmo, são inadiáveis a autoiluminação, a autoiluminação e a transformação moral de cada qual, que se irradiarão no rumo do indivíduo mais próximo, oferecendo-lhe os seus benefícios e terminando por alcançar os grupos mais distantes, que se lhe renderão agradecidos e felizes. Qual é a lei maior, segundo Jesus, hein? Olha aí. Todo mundo conhece também, todo mundo sabe. Isso aí foi um assunto novo que Jesus trouxe para o pessoal, para os hebreus, para os judeus. Não, isso já estava lá no Velho Testamento. Jesus foi buscar de 2 livros do Velho Testamento, isso que ele chamou de a solução para o mundo. Amar o próximo, né? Como a si mesmo. Ama o teu irmão. E aí, quem é o próximo? A gente costuma tratar o próximo como aqueles muito próximos. Geralmente restrito ao grupo familiar. Não é mesmo? Ou raramente expandimos um pouco isso aí para o bairro, né? Ou para a cidade, ou para o estado, ou para o grau de sentimento de brasilidade, né? Vão amar todos os componentes da doutrina espírita. Mas Jesus ensinou quem era o nosso próximo, não ensinou? Qual foi o ensino que ele deu para mostrar quem é o próximo? Eu sei que vocês sabem. Eu sei que você sabe. Não, mas ele foi buscar uma historinha para mostrar quem é o próximo. Lá, parábola do bom samaritano, né? Quem atendeu aquele que estava jogado à beira da estrada, que tinha sido assaltado, foi alguém que nunca tinha visto ele na vida. E ele estava indo para uma reunião de negócios, de venda da sua mercadoria. E ele viu ali, não teve dúvidas. Foi lá, pegou o melhor azeite que ele tinha, o melhor vinho, que era como se limpava as feridas das pessoas, né? E limpou, pôs o sujeito ali em cima da sua montaria, né? E foi puxando a montaria até a estalagem mais próxima. E chegando ali, disse, olha, termina aqui, continua tratando desse nosso amigo aqui, vou deixar um pouco de dinheiro para vocês, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, na volta eu passo aqui, se tiver faltado dinheiro, eu completo. Esse é o próximo. E a doutrina espírita nos diz que o nosso próximo é qualquer um que cruze o nosso caminho, apresentando qualquer tipo de dificuldade. Esse é o nosso próximo. Bem, meus queridos, esse é o capítulo de hoje do livro de Joana de Ângeles.
Eu fico tão feliz que a grande parte das palestras que eu faço, eu vou examinar e o assunto está contido, ainda que superficialmente, no livro que eu lancei em janeiro de 2018. Graças a Deus já está na 4ª edição, né? Com cerca de 5.000 exemplares já vendidos. E eu tenho aqui para vocês também. O centro tem aí, viu? Ó. Se sabemos, por que não fazemos? Aí vocês vão perguntar, você respondeu essa pergunta? Não sei, isso eu vou dizer só, quem quiser saber vai ler no livro. Eu estou anunciando aqui que ele vai ficar aí na frente, os livros que a casa tem para venda, à disposição, assim vocês estarão também ajudando o centro, que vive de todas essas coisas aí que ele faz. Quem já comprou, compra um para dar de presente a um amigo. Se gostou, obviamente, né? Bem, agradeço muito. Nós estávamos comentando quando viemos para cá, que lá em Marília, quando chove, vai pouca gente no centro. Aí a Luíde, minha esposa, comentou, será que aqui em São Paulo os espíritas também têm medo de chuva? Eu falei, não sei, vamos ver hoje, né? E graças a Deus não tem medo de chuva não, porque o salão tá cheio. Gente, nós só temos a agradecer muito a presença de todos vocês aqui, pela energia positiva que me enviaram, que me fortalece muito para aprender a resolver as minhas próprias dificuldades e, quando possível, ajudar alguém na solução das suas. Graças ao bom Deus, temos conseguido. Não sem a aplicação de muito esforço, mas temos conseguido. E essa energia de vocês nos fortalece muito, muito, muito. Eu espero ter transmitido também a vocês algum tipo de energia positiva e que vocês levem para os seus lares o nosso abraço fraterno e os nossos votos de muita paz, de muita harmonia. O Senhor esteja conosco agora e sempre. Obrigado.